tão dramática, Elis Regina, né? Com os nossos pais. Aconteceu comigo. Gente, hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Vou contar umas cenas porque eu tenho determinadas manias até hoje na fase adulta, né? Quando eu era pequena, os meus pais, como eu disse, vamos dizer assim, são pessoas de pouca cultura, porque vieram do interior, não tiveram oportunidade, né? E aí sucessivamente, mas meus pais sempre zelaram pelo nosso bem-estar, pelo fato de sempre querer dar a educação, porque isso era uma coisa que eles não tiveram. Então, eu achava, na época, criança, como é que eu ia entender, né? Os nossos pais, pronto, meu pai trabalhava numa fábrica que dava o direito aos filhos dos empregados a estudar num colégio particular que a empresa arcava. E aí eu fui estudar num colégio chamado Manuel da Silva. Até hoje, esse colégio, nossa, eu adoro. Seu Luciano, que não sei se está vivo ainda, né? Tomara que sim. É o diretor do colégio de Dona Luísa também, esposa dele. Conheci muitas pessoas lá. Eu acho que aquele colégio fez realmente a diferença na minha vida. Eu já fiz muita traquinagem lá também, mas essa vai ficar pra próxima. Mas aí, e era super estranho. Por quê? Porque a gente era pobre, só faltava o saco pra pedir a esmola. Aí como é que tu vai pra um colégio particular? Né? Então a gente via muito aquela discrepância. As pessoas tinham uma cantina onde as crianças iam lá, compravam seus lanches. A gente nem lanche de casa levava porque não tinha nem o que comer, gente. É ou derrota. E eu achava muito interessante. Agora, já depois da adolescência, eu imaginava assim, gente, a gente não tinha noção do quanto sacrifício nossos pais faziam para comprar uma farda, para comprar um quichute, que na época era norma da farda, a calça azul, a blusa branca com os detalhes da farda azul, né? E um quichute preto. Gente, quem é que nunca usou um quichute na vida? Só que tinha um problema, tinha o meu irmão mais velho, eu e o mais novo. Aí tu imagina, o mais velho comprava novo, tudo pro mais velho. Aí do mais velho, no ano seguinte, passava pra mim, e depois passava pro mais novo. Então, quer dizer, o mais novo era o mais lascado. Pegava sempre os restos mortais. A camisa tinha que durar 1000 anos, né? Que tinha que passar pelos 3. E aí, quando a gente era na hora do almoço, porque assim, antigamente, comer carne pra gente era luxo. A gente só via a carne no final de semana. E aí, nessa época, o livro caro, então a gente ia pra feira e trocava os livros do ano passado pelo novo, tinha que dar uma diferença, o pessoal vendia. E meu pai sempre prezava muito por aquilo. E eu me lembro de uma situação em que eu fico assim abismada que na hora do almoço dele, como a gente não tinha o que comer de mistura, como se diz lá, né? Não tinha carne, só tinha ovo com sardinha. Até hoje eu tenho uma pancada com sardinha, mas detesto o ovo. Não me dê, não. Me dê a sardinha, me dê a comida, nem sou sem nada, mas não me dê um ovo. Nossa, pra comer armaria a briga. Bem, eu e os traumas. E aí, o que ele fazia? Ele pedia para os colegas dele um pedacinho de carne, juntava com os pedacinhos de carne dele e trazia pra gente comer, né? E aquela carne tinha que durar. Eu não sei se é porque a gente não via carne, só via carne uma vez na vida. Quando vinha aqueles pedacinhos de galinha, eu pegava a parte da titela, como a gente diz. Gente, não sobrava nem os ossos. Até hoje eu tenho a mania de roer os ossos. Quando tô comendo frango, eu vou mesmo. Lá em casa todo mundo fica abismado. Vou pros cantos arrumando os ossinhos. Gente, mas isso a gente nunca leva em consideração quando a gente é novo, né? Mas hoje eu tenho esse conceito e tudo que meus pais me ensinaram, apesar da falta de educação, de cultura da parte dele, eles eram pessoas muito severas com o dinheiro. Você gasta tanto, se você ganha tanto, não pode gastar tanto, você tem que estar sempre ali com alguma reserva que dias escuros virão. E eu sempre fiquei com aquilo na minha cabeça. Meus pais eram pessoas, e meu pai ainda é uma pessoa muito trabalhadora, pra quem não sabe, minha mãe tá doida, já foi varrida por aí, né, que ninguém a história. Mas eram pessoas assim que trabalhavam. Minha mãe trabalhava 2 expedientes, lavava roupa pra fora quando era final de semana. O meu pai, a Maria, fazia móveis e eu gostava muito
Quando ele chegava da empresa, eu ia lixar os móveis pra ele, preparava lá o verniz, fazia a contabilidade dele. E tem uma coisa que tem um orgulho muito grande, foi quando ele tava o quê, meu pai? Acho que era uns 40 e tal anos. Ele inventou de voltar a estudar, né? No SESI, lá da Barra do Ceará. Meu pai trabalhava o dia todo e quando era noite ele ia pro SESI da Barra para estudar. E eu achava uma graça muito grande que ele chegava em casa, quando sempre eu tinha que arranjar um tempinho pra ele, né? Só que a menina do papai, né? O cão, agora o cão também. E aí eu ia explicar pra ele como é que fazia as coisas, como é que fazia as subtrações. E eu acho meu pai extremamente inteligente, procurava entender da coisa. Meu pai lê pouco e ruim, mas ele vê jornal, ele tenta se informar, ele tenta saber se as coisas são daquilo que estão dizendo. E apesar dos pesares, eu acho que a vida é feita disso, né? Dos momentos difíceis e tudo que seus pais lhe dão de bom e de ruim, porque não foram só coisas boas. A minha mãe achava interessante que ela nunca fez curso de modelagem, ela pegava as coisas e ia fazendo. Eu acho que eu peguei essa mania dela também. Eu posso não saber fazer, mas deixa eu tentar aqui pra eu ver se eu consigo. A primeira não deu certo, a segunda saiu torto, mas a terceira, meu amigo, minha amiga, uma hora eu acerto. Tem uma frase de Vladimir Mayakovsky que diz: se a criança é um porquinho, quando adulto, não poderá ser outra coisa senão um porco. Então, o que eu sou hoje é reflexo muito, muito da criação dos meus pais. Eu tenho N desentendimentos com eles, mas são divergências que tem. Eu tenho brigas mesmo, eu sou uma pessoa ureia seca. Mas eu agradeço tudo que fizeram, eu acho que foi muito produtivo pra mim, né? E você que tem pai, que tem mãe, dê valor, viu? Que depois que sua mãe tiver igual a minha, dor de varrida, aí você fica aí arrancando os cabelos sem ter o que fazer, né? Pela pessoa. Mas valorize.